Olá, é um prazer estar de volta com você para mais uma edição do nosso podcast Sem Papas na Língua. Esta semana eu estou trazendo para você um daqueles gigantes da história de Rondônia. Eu já trouxe aqui alguns, trouxe vários. O maior deles, o Assis Canuto, lembra? Mas olha, tem muita gente que abriu as picadas desse estado para você que está aqui há 5 anos, 8 anos, 10 anos, 15 anos e já está consolidado no seu negócio. Para você que chegou e já comprou uma fazenda pronta, você só está impulsionando o seu sonho. Para você que nasceu aqui e não conhece a história do seu estado, que começou há 40 e poucos anos atrás. Estas pessoas, todas, trouxeram ricas lições da sua história, da sua terra, da terra que te acolheu. Hoje eu estou com um destes gigantes aqui. Ele é o cara que chegou para depois começar a colonização. Ele chegou antes da colonização. Foi um dos cérebros que ajudou o Canuto, que ajudou todos daquele tempo, que ajudou o William Cury, que ajudou o Jorge Teixeira, o Coronel Guedes, na implantação do Estado, criando e implantando as suas primeiras estacas. Gente, eu vou lhes apresentar o agrônomo que muita gente o vê como cearense, mas ele é manauara. Ele vai te contar essa história. Luiz Carlos Coelho Menezes, que dirigiu a Emater desde muito antes de Emater ser Emater, antes de ser Asté. Com você, Luiz Carlos Coelho Menezes. Bem, meu amigo Osmar, é uma satisfação, né, em estar aqui, ter recebido seu convite, né? Meus telespectadores, leitores do podcast e do nosso querido Osmar, né, que eu conheço já de longas datas, né? Então, é isso, estamos à disposição, né, para que abrir o jogo da nossa vinda para Rondônia, dos nossos esforços aqui para que Rondônia chegasse onde é que chegou, né? Logicamente contando com esses inúmeros de colegas e outras profissões da área de ciências agrárias, né, outros da área de sociologia, economia, arquitetura, engenharia, né, na realidade foram equipes multidisciplinares, né, que aqui fizeram esse estado, né, quando somente era o território de Rondônia, quando somente tinham 2 municípios, Guajará-Mirim e Porto Velho. E cerca de 100 mil habitantes, né? Cerca de 100 mil habitantes, que era quase igual, a quantidade de bovinos era de 60 mil e poucos bovinos, né? Hoje nós temos 18 milhões de cabeças de gado, os últimos dados aí da nossa Idaron, né? Quer dizer, Rondônia é um grande estado. Você falando de Daron, você me fez lembrar o seguinte, você citou essa equipe multidisciplinar que ajudou a formar essas estruturas que deram vida à colonização e ao estado de Rondônia. Foi através dessas equipes que se viabilizou e implantou o programa Polo Noroeste. Isso. Não é isso? É. E depois ele foi substituído, não é que ele foi substituído, né? Ele atingiu sua finalidade. Veio o Plano Afloro exatamente para dar continuidade a alguns aspectos que foram falhos, né, com a implantação do Polo Noroeste. Tá. E dar seguimento, logicamente, ao processo de assentamento, né,
Nós vamos conversar mais sobre este assunto já já. Com certeza. Mas comece esclarecendo essa história de cearense que é manauara. Como é que se deu isso? Existe uma história que eu vim saber há pouco tempo, né? Que, na realidade, meu pai e minha mãe, eles moravam aqui em Porto Velho. Meu pai veio para o Acre em 1943, como soldado da borracha. Né? Como ele era técnico agrícola, ele já veio de Fortaleza, já como técnico agrícola, ele ficou, né, numa fazenda experimental que tinha no Acre por nome Fazenda Sobral. Né, que já tinha um nome, já tinha um cearense da nossa lá, cidade, né? de Sobral. Né? E isso eu tenho provas assim, porque ele tem uma foto com o doutor Frederico, que é um grande estatístico da estatística agrícola, né? E ele fazendo uma visita, tem essa foto do meu pai com ele. Né? Mas aí o cearense queria que o seu filho nascesse, né, em 1946, nascesse no Ceará. Né? Quer dizer, ele fez o filho aqui, mas queria que ele nascesse lá. Foi gerado aqui, mas queria que eu nascesse lá. Quer dizer, então, mas quando chegou em Manaus, não deu sequência à viagem, porque minha mãe teve que fazer o parto, né, em Manaus. Né? Então saiu para o Ceará. O Ceará, mas no meio do caminho teve que. Então eu tive que ser registrado. Teve que se render à natureza, né? Eu tive que ser registrado em Manaus, né? Mas desde criança, desde novo, fui realmente criado no Ceará, né? Educado, né? Tive a minha formação em engenharia agronômica, né? Que naquele tempo era uma coisa difícil, né? Era difícil. Em 69, né? Em 1969, né? na Universidade Federal do Ceará. Seria a Escola de Agronomia da Universidade Federal do Ceará. Eu estava ontem até falando que o senhor formou aonde? Numa escola privada? Meu filho, naquele tempo não existia isso, não. Era federal mesmo. As faculdades do Estado eram poucas, era mais administração, economia, direito, né, medicina e tal, mas, né, agronomia. E cada faculdade tinha o seu próprio vestibular, né? Tinha seu próprio vestibular, era difícil, então era muito, realmente, né, concorrendo aí com 400 e poucos candidatos. Então você é manauara por acaso? Manauara por acaso, né? Mas, de qualquer forma, você é um beradeiro. Foi gerado aqui exatamente, nas margens do Madeirão. E nasceu às margens do Amazonas. Do Amazonas, não tem como deixar de ser, né? Beradeiro. Beradeiro, né? E aqui cheguei, né, voltando por um acaso. Eu na realidade, eu não tinha como formado em agronomia voltar para a região norte. Mas por que voltou? Como é que você com a deu minha isso? formatura, eu tinha meus tios, meu pai e meus tios, todos eles, né, que eram filhos do meu avô, né, por parte de pai, todos eles vieram para a Amazônia. Meu pai veio primeiro e trouxeram eles. Então, né? Seu pai ainda estava aqui quando você se formou? Não. Meu pai já estava no Ceará. No Ceará. Mas ficaram 2 tios morando aqui, e um fazia o transporte de burros do Nordeste para a região, para a Amazônia, para atender os seringalistas. Olha só, então formar as tropas, né? Formar as tropas, ele deixava burros em Manaus, no Amazonas, em Rondônia e no Acre. No Acre não tinha estrada, ainda hoje nós temos uma testemunha viva disso aí, que chama-se Francisco Bento das Chagas, que é o Chaguinha. Ele ainda hoje é vivo, né? Tem 90 anos,
E ele veio com meu tio, né? E ele que fazia essas, era o homem de confiança, né? O outro tio vendia os burros e ele ia deixar, né? Nos seringais. E um deles foi um desses meus tios foi para a minha formatura. E o outro que trazia o burro de Fortaleza aqui para a região, né? Ele disse, não, vamos lá conhecer Porto Velho, né? Ver lá como é que é, passar lá o carnaval, isso era em janeiro, né? Passar lá uns dias e tal. Vamos lá, nego velho, aquela história de... Né? E eu vim, né? Agora, só que eles esqueceram de me dar a passagem de volta, né? E eu aqui fiquei, né? Cheguei no dia 3 de janeiro, e no dia... 3 de janeiro de 1970. E no dia 20 de janeiro de 1970, eu estava contratado pelo gabinete do governador Marcos Henrique, né? Olha só. Porque na secretaria, não era secretaria, porque o território é uma figura de departamento do Ministério do Interior, né? Mas tinha a fantasia de território, mas ele era, na realidade, como estrutura administrativa, era um departamento do Ministério do Interior. E as secretarias eram divisões. E eu fiquei... Com atividade de secretaria. De secretaria, né? Eu fiquei na DPTC, Divisão de Produção, Terras e Colonização. Eita, época, né? Já foi para a colonização, direto, né? Direto, né? Então, naquela época, eu fui contratado, na época, para ir para o IATA, em Guajará-Mirim. Mas estava esperando a chegada de um jipe e tal, né? Produtor de arroz. Mas cheguei aqui e fiquei trabalhando. Naquela época, o diretor da divisão era o doutor Benedito da Silva, era um morenão, assim, alagoano, falava bem, né? Engenheiro agrônomo, né? E tinha também o doutor Calmon, que era um cearense que já estava aqui desde a década de 50, né? E acabei ficando aqui em Porto Velho, e ele vindo um outro colega de Belém e indo para o IATA. Né? E daí eu fiquei realmente fazendo esse trabalho nas colônias aqui, que eram em torno de Porto Velho. Né? Fazia colônia 13 de setembro, Areia Branca, né? A dos japoneses. Né? Que eram os que produziam alguma coisa. Os periquitos que produziam alguma coisa. Né? E eu fiquei... O IATA era arroz, né? Era produtor de arroz. O IATA era uma área que produzia bem as culturas alimentares. Né? Uhum. Aqui também era, né, o produtor tinha algumas pequenas usinas de beneficiamento de arroz, como tinha ali no Areia Branca, tinha uma outra lá aqui na 13 de setembro, né? E eu fiquei dando essa orientação, né, aos produtores, trazia muito produtor com malária aqui para o Hospital São José, né, que era... Né? Então, eu tive uma vida inicial aqui, realmente voltada, ia em vez em quando no IATA, tinha uma estrutura lá em Vila Rondônia, ia a Vila Rondônia também. Atual de Paraná. Fiquei fazendo todo esse trânsito aí, né, que dava sempre atendendo de campo, né? Tinha alguns tratores que a gente levava para fazer a mecanização, né? Enfim, aquela história de me mandar lá para o IATA realmente acabou eu tendo que ficar aqui. Porque a conversa... Mas deixa eu te perguntar. Não foi só o trabalho. O que te fez ficar? Você gostou, se apaixonou pela atividade que você tinha aqui? Ou foi pelo fato de você ter conseguido emprego, que lá no Ceará certamente era mais difícil?
Porque lá formava todo ano um monte de gente e eu acho que o mercado talvez estivesse até meio saturado, né? Quando eu, naquela época, tinha saído... O que fez você ficar? Naquela época tinha saído o AI-5. Alguns colegas que tinham sido... tinham se formado há um semestre antes, porque a escola era semestral, estavam até dirigindo táxi, né? Porque estava difícil realmente o emprego lá. Mas a minha pretensão era ficar no Nordeste mesmo, né? E vim, foi o meu primeiro emprego, né? Como agrônomo. Como agrônomo, né? E gostei. Ouvindo o tratamento, doutor Luiz. Não deixa de... Não é? Mas o início foi meio difícil, porque nós tínhamos aqui uns 5, não sei se eu estou me estendendo muito, mas a história é essa. Não, tinha aqui uns 5 colegas só da agrônomo, como engenheiros agrônomos, né? Era o doutor Pimentel, que era do Ministério da Agricultura, o doutor Calmon, tudo doutor, né? Doutor Pimentel, Calmon, Benedito, que era o diretor da produção, tinha um que trabalhava na Proévia, que era o órgão voltado para a seringueira, né? E um outro colega que eu não estou bem aqui no momento. E esses colegas, né, o Benedito, ele, como eu fui contratado diretamente pelo gabinete do governador, porque, né, aqui quem mandava no Estado era o pessoal do DNPM. Vamos dizer, mandava, mas era o órgão de força do pessoal do DNPM. Era o órgão com maior estrutura, né? Era o fim da época do mineral. É o que tinha estrutura, era o que, né, trabalhava com a exploração mineral, né? Então eles tinham realmente os geólogos, os engenheiros de Minas, né? Então esse povo realmente era o que... E havia um cearense, por nome Zé Pessoa, que era o chefe do Ministério de Minas e Energia aqui. E ele era muito amigo do governador, era aquela pessoa que... E ele falou, olha, e era muito amigo do meu tio, né? E disse, olha, tem um cearense aí, né, engenheiro agrônomo, chegou agora e foi. Como não tinha verba para contratar o DPTC, que era a divisão, fui contratar. E isso surgiu assim um negócio de que eu tinha sido contratado, né, para assumir o cargo do Benedito, né, do doutor Benedito. Então eu passei alguns reveses aí, né, com base ao colega Benedito, né? Mas depois ele viu que eu lá que sabia o que era cargo de confiança, o que eu queria era trabalhar. Não tinha nem noção, né? Não tinha nem noção. Mas estava recebendo rabo de arraia e rasteira. Teve o cara vai tomar minha vaga. Ele me chamou lá no gabinete, chamou todo mundo e foi metendo o pau em cada um e dizendo, olha, e quando eu estava só com ele, olha aqui, eu não gosto de agrônomo que bebe, nem que meu negócio é... Não, doutor, vamos... Mas depois ele viu que eu realmente estava, né, não vim para trabalhar, vim para... Ele não quis que eu saísse mais daqui. Aí virou amigo. Para mim, virou amigo, virou uma pessoa, viu que eu era uma pessoa de confiança. E que não estava ali para tomar o lugar dele. E que não estava ali para tomar o lugar dele, né? E foi difícil, assim, para mim ir para a extensão rural, não foi difícil, porque ele não queria que eu fosse. Não queria te liberar. Me liberar. Ele me colocou à disposição do pessoal que veio implantar a extensão rural, né? Ele me colocou à disposição, né, de quem veio implantar a extensão rural. Por que veio a extensão rural para o Estado, para o território? O governador, com a migração, com as invasões de terra, as demandas, as brigas entre sindicalistas e os novos ocupantes, né, com os indígenas. Então havia realmente, foi onde ele convidou, em 1970,
o INCRA para vir ordenar esse processo de migração que estava havendo em Rondônia, com as invasões, com as brigas de seringallistas e até com próprios seringueiros e esses novos ocupantes. No caso de Ji-Paraná, no caso que era a Vila Rondônia, no caso lá da região de Cacoal, porque tinha umas empresas, né? Não, tinha duas empresas aqui de colonização. De colonização. Vendia terra e tal. Exatamente. Uma era tinha a Calama e tinha uma outra. Os Esperança. Na Esperança era o pessoal lá do Espigão do Oeste. Eram os Esperanças, né? Então esse pessoal era de... Mas tinha uma outra em Ji-Paraná que eu não estou no momento recordando do nome, mas uma era a Calama, né? Que era a mais forte, né? E isso realmente causou o governador, né, fez essa ação de chamar, né, o INCRA para que viesse ordenar essa ocupação. Onde surgiu que a tensão estava crescendo, né? Exatamente. Eu conheci o Canuto, né, em fevereiro, quando eu cheguei aqui em janeiro, ele chegou, tem essa coisa, quem chegou antes, né? Você, o Canuto, né? Ele chegou aqui, eu conheci o Canuto, né, no banho do César Zog. Não sei se o meu colega Canuto lembra disso. Estava ele no banho do César Zog. Não sei se você ouviu falar no César Zog, que foi presidente da Arena, e hoje ainda tem uns filhos aí que são imobiliários, tem pessoal que trabalha com imobiliária, né? Então, eu conheci o Canuto lá, a primeira vez. Vi ele, um japonês, né? Eu não me lembro o nome dele, e tinha também o capitão Silves, se não me engano, e um russo, que eu não me lembro bem o nome dele. Ele era de origem russa, mas ele trabalhava também, ele era um dos... Naquela época... Da equipe do INCRA. Equipe do INCRA. Naquela época tinha sido feita a integração do IBRA com o INDA. Um era voltado para a reforma agrária e o outro voltado, o Instituto Nacional do Instrumento Agrícola, era o INDA, voltado para a área de desenvolvimento agrícola. Isso foi fundado, né, antes de 1970, foi criado o INCRA, né? Com a junção do IBRA e do INDA, desses dois órgãos. Foi quando o INCRA veio o doutor Canuto, naquela época, né? Já com a missão de ordenar todo o processo de ocupação. Toda essa coordenação. E eu achei que foi bem rápido até, sabe? Porque o projeto integrado de colonização Ouro Preto, o primeiro projeto, né, oficial implantado, né, porque já tinha duas empresas de colonização, né? E o pessoal dos Melhorança, não era Esperança, era Melhorança. E o pessoal dos Melhoranças lá em Espigão. Então, quando foi, acho que em julho, já tinha sido criado o projeto integrado de colonização oficial Ouro Preto. Os Arantes da Nova Vida não tinham empresa de colonização, não, né? Não. Na verdade, eles já eram grandes empresários. Eles eram ambiciosos, pegando terra ali. Eles estavam ali. Eles compraram uma fazenda era até dono do Guaporé, do proprietário, né? É porque a gente com o tempo vai, mas era o dono do jornal Guaporé, né? O Emmanuel Pontes Pinto. Emmanuel Pontes Pinto era o dono da Fazenda Nova Vida, que tinha 50 mil hectares. Aí eles compraram, né, por 25. E aí foi ocupando as áreas próximas lá que tinha colônia. Houveram muitas brigas, muitas intrigas aí com as invasões, né? A coisa foi violenta, né? Conheço histórias aí de colonos que
a Nova Vida avançou sobre a terra, onde a coisa pegou fogo. E está viva uma destas pessoas, uma senhora, é minha comadre, eu acho que não chega a 1,5 metro de altura, que junto com o marido rolaram um tronco de madeira para o terreiro da casa, madeira oca, e eles acabaram tirando, fazendo, e se entrincheiraram dentro desse tronco para resistir aos jagunços da Nova Vida. Não tem, os fatos foram da Nova Vida. Joaquim Davi era o nome do marido desta senhora, que se chama Iraci. Tem muita história aí. É uma cuiabana que está viva, mora lá em Cuiabá, está lá. Mas os filhos estão aí. Isso é muito... E eu conheci eles, ficamos muito amigos. E a história deles, eles foram um dos que conseguiram resistir. Nova Vida não conseguiu tomar o lote deles. Mas os dois eram no... ali e a bala comia à noite. Era no 44 Papa Amarelo de repetição. Pum. Isso mesmo. Você sabe que uma vez estava chovendo bastante e eram umas 7 horas da noite, eu estava indo para o Jaru, que eu tinha um compromisso no Jaru naquela noite. E quando cheguei naquele riacho da Nova Vida ali, o Valha-me Deus, eu fui parado pelos jagunços. Tinha uma pontezinha, né? De madeira até. De madeira, exatamente. Eu fui parado antes da ponte pelos jagunços da Nova Vida. Todos eles com aquelas capa comprida, né? Preta, para enfrentar a chuva. Acho que naquela época a chuva era mais... chovia muito, né? Moço, era tenebroso, viu? Os caras parados de um lado do outro. Como é seu nome? Você vai para onde? Fazer o quê? Pererê, parará. Era isso mesmo. Eu peguei esse clima ainda em 1979, 80. Que as opiniões divergem, né? Na bala. Né? E resolve na bala, né? O produtor era na bala. E do pequeno era ocupar. Naquela época se dizia que... ainda hoje se fala muito em alguns livros, né, que a colonização de Rondônia foi espontânea. Espontânea coisa nenhuma, foi muita gente expulsa lá do Paraná, né? Que também a mecanização expulsou e que chegaram aqui. O desemprego. Não foi o INCRA que trouxe, como houve lá no Pará, lá em Belterra, lá naquele pessoal lá que o INCRA trouxe e assentou lá. Né? Esse pessoal veio, né? Já tinha aqueles colonos que vieram na época da colonização privada, né? E que mandavam já cartas lá para os parentes. Né? Olha, a terra é boa, as condições edafoclimáticas, né? Aqui não tem geada, não tem, né? E não tem terra para plantar, né? E tinha Cascavel estimulando para poder manter a linha com os ônibus cheios, né? Tem todas essas... Mas, processo. Na realidade, né, tinha uma escritora, Helena Turst, qualquer coisa assim, que tem esse livro dela, que em 1970, final de 1970, Rondônia já tinha 30 mil famílias esperando para serem assentados. Olha só. Eles estavam com todo o processo de assentamento, mas o INCRA não tinha as terras ainda para entregar. Para entregar realmente naquela Aliás, época. A terra tinha, não tinha gente bastante. Já tinha colonos que estavam a 80 quilômetros adentro. Né? Foi quando surgiu, na realidade, o trabalho, né, que deu origem ao Polo Noroeste. Né? Foi quando veio toda, que é uma história, que é um fato que nós participamos, eu, Cury, foi do governo do território, né? Foi um trabalho que foi iniciado, né, que em todo o arcabouço, né, na época do Coronel Guedes.
O Coronel Guedes preparou. Toda a concepção, todo o projeto foi desenvolvido aqui, né? Aqui. Pelo pessoal daqui, por essa equipe multidisciplinar que você falou. E que estava na frente o nosso William Cury. Diferente do que muita gente pensa, que foi coisa pronta que veio de Brasília. Não. Foi desenvolvido aqui, né? Aqui. Pelos caboclinhos aqui. O nome do plano do Polo Noroeste era o Sistema Agrícola de Rondônia para o Pequeno Produtor. Olha. Esse foi e que saiu o Cury e o governador Jorge Teixeira no mundo vendendo esse negócio, né? BNDES, e o Banco do Mundial abacou. Mas tem histórias antes, né? Eu não sei se posso dar seguimento, claro, de quando eu deixei de ir não fui para o IATA, fiquei aqui e acabei sendo, né? Pode contar, doutor. Então, em 1971, o coronel Marcos Henrique, vendo que havia necessidade do produtor nessas colônias do Estado, né, ter uma assistência técnica mais profissionalizada, soube da existência da ABICAR, que era a Associação Brasileira de Crédito e Assistência Rural, que coordenava todas as associações a nível de Estado. Elas não eram uma empresa. Eram a nível de Brasil. A nível de Brasil. Todas elas eram uma associação civil, né, de direito privado. A ABICAR, coordenando a nível do país, e elas faziam convênio com os estados, e isso foi feito. Foi mandado uma equipe, que era o Severino de Melo Araújo, que chegou a ser até secretário de planejamento aqui, e um cearense, Raimundo Ivan, que veio ajudá-lo na elaboração dos projetos. A extensão rural sempre foi muito bem aprimorada, né? Os projetos eram feitos, e eu fui o técnico que foi me dada a missão de acompanhar eles, dar os dados que eles queriam, acompanhá-los na elaboração dos projetos. Quer dizer, você já dominava as informações do Estado, do território de Rondônia. Do território, e fui o homem destinado pelo próprio doutor Benedito para me assessorar esse pessoal, né? E isso me fez com que eu fosse, né, um dos primeiros a ser contratado pela ACAR Rondônia, né, que era a Associação de Crédito e Assistência Rural de Rondônia, né? Começamos... Que veio da origem à Asté. Asté, depois Ematé. Ematé. Né? E isso tem todo um procedimento. Então, no caso, aí que eu fui contratado, a ACAR foi criada em 31 de agosto de 71, né? E eu fui, logo que eu fui contratado, que foi criado, eu fui fazer um curso de extensão rural, que era feito onde tinha centros de treinamentos da extensão rural a nível nacional. No meu caso, eu fui mandado, por uma bela coincidência, né, para Fortaleza, mas podia ter ido para Viçosa, assim como o Cury foi para Viçosa, o Moacir que estava aqui, tinham outros centros de treinamentos, mas eles eram poucos, não tinha muito como hoje existe. E fui para o Ceará. E passei, eram 2 meses de treinamento, 2 meses e pouco, e fui trabalhar, abri o escritório da ACAR Rondônia em Guajará-Mirim. Né, onde primeiro escritório. Porque só tinha esses 2 municípios, né? Porto Velho, tinha, aí foi criado o de Porto Velho e depois o de Vila Rondônia, misturado ali com Ouro Preto. Certo. Né? Foram os 3 escritórios
assim que foram de Vila criados... Rondônia já para dar atendimento àquela região central do estado, Ouro mas Preto, era mais, Alpique, né? Era mais voltado para as colônias para as colônias do território. Era mais voltado para as colônias do território. Naquela época, as colônias originárias das empresas de colonização. Não? Eles tinham os técnicos dele. As colônias do Estado, do território, que era aqui Porto Velho, qual era? Era a 13 de setembro, né? Isso todo mundo tinha os seus 25 hectares. Era a colônia dos japoneses, o Areia Branca, dos periquitos. Que foi criado pelo próprio território. Isso em 1958, 46, então é uma data bem, muito cearense, inclusive. Tinha o Iata, em Guajará-Mirim, né, como outras áreas que eram de responsabilidade do território, né? O INCRA tinha a equipe dele. Então, a AK foi dar assistência para essas pessoas, dessas colônias. Dessas colônias. Naquele tempo, ainda você foi para Guajará-Mirim. Guajará-Mirim, né? Naquela época, houve uma transferência, porque o INCRA, não vamos citar nome de pessoas, né? Mas o INCRA, ele não queria que houvesse uma concentração de pessoas em Cacoal, né, de colonos em Cacoal, e transferiu 120 famílias para onde é hoje a Nova Mamoré, né, naquela época, em 72, né, 71, 72, e colocaram essas pessoas ao longo dali do Ribeirão. Se você lembra do Ribeirão, é ali a 60 quilômetros de Guajará-Mirim e 30 quilômetros de Nova Mamoré, hoje, onde tem aquelas corredeiras e tal. Posteriormente, lá já no início dos anos 80, se implantou lá o projeto de colonização. Sidney Girão. Então, foi criado lá, e essas famílias ficaram ali enquanto havia entrega dos lotes, né? E a gente tinha uma equipe dinâmica lá, né? Um médico veterinário, um tecaglic, um extensionista, mulher da área social, com bastante experiente, ela veio do Rio Grande do Norte, né? E que realmente deu muita força para a gente, nós éramos praticamente novatos em extensão rural. Extensão rural tem a sua metodologia de trabalho, as reuniões, os dias de campo. Quer dizer, você tinha feito o curso, mas a experiência né, de botar a mão na massa não tinha, então, né? Então, nós começamos a fazer algum trabalho lá. Ela foi a mestra que foi passando a tecnologia. Alzira Medeiros, ainda hoje eu me lembro do nome. Alzira Medeiros é o nome dela. Então, tem conhecimento de que esteja entre nós ainda? Não sei. Ela foi embora. Foi para o Rio Grande, voltou para o Rio Grande do Norte. Então, nós começamos a fazer com um contato com o coordenador do projeto, para a gente ir lá plantar umas hortas e fazer, né? Mas aí chegou um major lá, que era o homem da Gloriosa, né? E expulsou a gente. Não, vamos com essas conversinhas de estar aqui, né? Daqui a pouco estão soltando bomba aqui dentro dessa... Vixe, era tempo de ditadura, né? Ditadura, né? Não, nós deixamos de dar essa assistência lá na época. Mas tudo bem, hoje... Sob a suspeição de serem guerrilheiros, subversivos. Subversivos. Não era guerrilheiro, era de ser subversivos. Essas reuniõezinhas aí acabam não dando certo, né? Então, são fatos que eu estou... Hoje o MST faz de uma forma danosa e ninguém se incomoda, né? A não ser o dono da terra invadida. Né? Incrível isso, né? Incrível o que está acontecendo com o nosso país há alguns anos, né? Então, o que é que me apaixonou mais por Rondônia? Foi que aquilo tudo que eu pensava como estudante de agronomia, mesmo antes, né?
que era exatamente o produtor rural, né? Aquele que eu vi da fazenda do meu avô, né? Tinha uma fazenda, fui criado por ele, né? Mas era aquele homem, né? Agora estava você ali. Agora, né? Estava eu exatamente. Levando a tecnologia, o não, conhecimento. meu sonho estava ali. Entendeu? Estava sendo distribuído terra, estava sendo, né? O produtor estava recebendo semente, estava plantando, né? Tem na vida dele, né? Então isso aí realmente foi o início de tudo e da gente ficar aqui, né? Então a realidade é essa, né? Como profissional da área de engenharia agronômica, né? Você então permaneceu em Guajará-Mirim. Aí em 74. Até quando? Em 74 eu vim para Porto Velho, né? Agora, nesse interregno aí, eu de Guajará-Mirim, eu fui colocado uma época, um ano e pouco, à disposição da AK Distrito Federal. Eu passei um ano e pouco na AK Distrito Federal, né? O coronel Marques Henrique... Estão tomando um banhozinho de civilização, né? O coronel Marques Henrique saiu, então acho que como eu tinha sido um homem, mesmo dentro dos coronéis lá, existiam as, né? E na realidade eu achei que meu serviço não estava sendo prestigiado e tal, passei em Brasília e o pessoal lá era do Ceará, o secretário, o adjunto e tal, e acabei convidando. E fui colocado à disposição, né? Houve o retorno do coronel Marques Henrique e nós fomos... Aí ele te trouxe de volta. Trouxe de volta. Vem para cá, menino, vim embora volte. E já como... Agora, em Brasília, eu cresci muito em Brasília. Eu passei de chefe de escritório, eu passei em pouco tempo para regional, né? E depois já estava indo para a área de gerência de crédito rural, né? Mas aí foi quando me chamaram, eu louco para voltar, né? O Lago Paraná não te seduziu, não? O Madeira era melhor. Fui embora, peguei meu corcel amarelo, botei as coisas dentro, ó. Pé na estrada. Pé na estrada. Aí quando já cheguei, né, foi logo depois que a gente fez os convênios com o INCRA. Né, foi quando a gente já começou... Quem era o superintendente do INCRA na ocasião? Do INCRA, na ocasião, acho que era, se não me engano, era o doutor Modesto. Já era o Modesto? O Modesto foi com o Teixeirão. O Modesto... eu não sei se era Canuto, eu não estou bem lembrado quem era. Modesto foi com o Teixeirão. Foi com o Modesto. mas ele já tinha... Com o Guedes era... O INCRA era... Oh, meu Deus, como é que era o nome do cara? Eu não estou bem... Superintendente do INCRA. Eu não estou bem aqui lembrado na época. Mas o Modesto já não era... realmente ele acabou ficando aí. Uhum. Ele já era, com o Guedes, ele já era... Porque teve Canuto, teve o próprio Capitão Silvio, né, que também... Depois teve um irmão desse que era governador do Amazonas. Mas o Silvio e o Canuto acabaram trabalhando juntos durante muito tempo. Eu acho que até a morte. E o Canuto Silvio, teve também no Acre, né, onde ele coordenava todo o processo Rondônia-Acre. Né, ele ficou numa coordenação bem... Né. Enfim, foi quando a gente começou a fazer esses né, tinha o Silva, que era o nosso secretário executivo, e eu como secretário adjunto. Né. Da AK. Da AK. Aí foi quando cresceu o número de escritórios da extensão rural, já com assistência técnica dentro dos projetos de colonização do INCRA, né? Com convênio, com tudo. Né? Primeiro em Ouro Preto, Jaru, não tinha esses projetos oficiais, né? No caso do Paulo de Assis Ribeiro, lá em Colorado, né?
Mas 5 projetos oficiais de colonização. Eu lembro, eu cheguei aqui em 79, em 79 eu lancei o jornal Parceleiro. Então aí a gente percorria esse território inteiro, né? Eu lhe encontrava em quase todo canto que eu achava você, né? Mas eu lembro que todos os órgãos naquele tempo viviam correndo atrás do prejuízo. A demanda era muito maior do que a capacidade de atendimento. Lógico. Nós sempre estávamos a reboque. A reboque, exatamente. Era sempre tinha... O governo do estado tinha menos estrutura do que o INCRA, por exemplo. O que veio fortalecer a extensão rural foi esse convênio com o INCRA, era o maior convênio que nós tínhamos. Nós tínhamos um convênio com o INCRA, né? Aí tínhamos um convênio com a ABICAR, que a ABICAR depois foi extinta por força do Moura Cavalcante, que tinha sido presidente do INCRA. Houve uma certa rixa entre a extensão rural, que era representada pela ABICAR, e o INCRA, em função de um relatório que foi pedido pelo ministro, né? E houve essa... E ele conseguiu extinguir a ABICAR, né? Mas depois, já na época se não me engano, do general Kaiser, né? Aí já veio com Alisson Paunelli, que foi um grande ministro da Agricultura, acho que hoje ainda... Até hoje não teve maior. Né? Realmente o trabalho que ele fez transformou o Ministério da Educação, modernizou da Agricultura, modernizou, treinou. Eu mesmo fui um beneficiado, eu passei 8 meses na Fundação Getúlio Vargas, né, fazendo um curso de administração pública agrícola, né? Então foi assim, ele que realmente alavancou, né, o Ministério da Agricultura naquela época. E isso fortaleceu bastante a atuação aqui no estado. Isso. Eu lembro que foi quando os escritórios também começaram a se multiplicar. Isso, né? Isso mesmo. Nos Nuares, que ainda não era município, né? Aí veio porque a demanda era muito grande, o povo... Era muito grande, muito grande. Era milhares de pessoas todo dia sendo jogadas dentro das matas. A nossa escritora lá, Helena Tucci, ela identificou, né, naquela época, só em Ji-Paraná, ali em 30 mil famílias que estavam ali para serem assentadas. Como é que o INCRA... Em 1979. Olha só. 30 mil famílias, era uma demanda reprimida ali, enorme. Então foi quando, já com as mudanças, o coronel Max Henrique voltou para Brasília e veio o coronel Guedes, né? Que foi um homem que buscou equipes, né, novas. Mas, Luiz, você citou essa demanda reprimida lá em Ji-Paraná, 30 mil. Mas em todos os todos, isso é que eu disse, eu digo só em Ji-Paraná. Só em Ji-Paraná tinha isso, né? Tinha isso. Então, veja só, e isso foi o que também acelerou o processo da criação de novos projetos de colonização. Pois mas foi... surgiram os projetos. Cada projeto de colonização que criava também uma demanda para você. Exato. Tinha os projetos de assentamentos dirigidos, né? Depois da colonização oficial, veio os projetos de assentamento dirigido, que eram mais rápidos, não eram tão beneficiados como o projeto oficial de colonização. Mas as estradas também já não eram mais com o INCRA, não tinha... a educação não era com o INCRA, sim, já era por força de município. Porque veio o Polo Noroeste. Então, o que é que deu? Em 1976, eu já era o coronel Guedes, Humberto da Silva Guedes, né? Naquela ocasião, ele, em função dessa
demanda existente, absurda, né? Ele, que ele fez? Ele contratou uma equipe de São Paulo e começou a fazer, essa equipe veio, começou a fazer onde surgiu os núcleos urbanos de apoio rural. E, na época, o Cury, que tinha sido, era o nosso gerente de pecuária lá da ACAR, né? William Cury. William Cury. Agrônomo também. Agrônomo também. William Cury, né? Chegou, na época eu era o adjunto, chegou uma equipe da Embrapa, daqueles pesquisadores e tal, para montar a Embrapa, né, em Rondônia, né? Que ano foi? 76. 1976. A criação da Embrapa. Não, se não me engano, não foi em 76, desculpa, foi em 75. 75. Em 1975 chegou essa equipe, né? E eles queriam o apoio da gente e tudo, perguntaram se tinha alguém que já podia, depois de toda a conversa, já podia ir tocando esse trabalho, né? Eu disse, olha, vamos terminar com o Paulo Noroeste, se for o caso da hora. O que é que aconteceu? O Cury, ele tinha escrito um livro, a pecuarização, naquela época, que até perguntei no dia se ele ainda tinha esse livro, A Pecuarização de Rondônia. Naquela época, em 1974, 75. Eu digo, olha, tem um cara aí em cima, um barbudo aí, que ele até escreveu aí um livro, de repente ele dá para essas coisas aí de pesquisa e tal. E daí o Cury foi ser o chefe da Embrapa aqui, ele começou a fazer um trabalho e foi o primeiro cargo de chefia dele. Como chefe, né, de um órgão, né, que foi o primeiro cargo de chefia realmente dele, como chefe da Embrapa Rondônia, né? Em 1975. 1975. Né? Um homem que depois, lá na frente, seria uma das peças-chave para a criação do Polo do Polo Noroeste. Né? Então, o que é que aconteceu? Essa equipe que veio, juntou com a equipe do Estado, essa equipe multidisciplinar, né, esse pessoal dessa consultoria, do qual o Cury teve uma participação muito efetiva, e a gente também da AK na época, que não era Aster. Então, eles identificaram a necessidade de criar 44 núcleos urbanos de apoio rural, né? Que eles faziam seminários onde tinha a linha principal e uma secundária, que tinha um grupo ali, uma mercearia, um grupo de pessoas e tal. Então, foi criada uma estrutura de ter uma escola, um centro técnico administrativo, água, energia. No centro técnico administrativo ficava a equipe de saúde, da Emater, né, desses órgãos principais. Que nasceram no formato de um chapelão. As escolas, né, e também com residências, né, para que o pessoal foi identificado esses 44. 44 no Ares. Eles deixaram essa documentação, né, lá e tal. Com a chegada do Teixeirão, a ida do Cury para a Secretaria de Agricultura. Foi quando ele deixou a Embrapa. Ele deixou a Embrapa para ser secretário de Agricultura. Ele não deixou que essa coisa parasse, ficasse lá. Ele tocou em frente. Então, pegou essa equipe, ele coordenou toda essa, onde tinha arquiteto, tinha médico, né? Tinha até o doutor Caio, que foi secretário do Bianco, de saúde, era o médico, né, da equipe. E foi feito todo esse trabalho de saúde, educação, de tudo, e era o Sistema Agrícola de Rondônia para o pequeno produtor. Feito o documento, né, nós trabalhamos em cima, não tinha hora, não tinha dia, o negócio era dinâmico. Era dinâmico, né? Nessa época até eu peguei da tal de uma embolia pulmonar, que
Eu trabalhava dia e noite. Não pegou malária? Malária peguei também. Quantas? Umas 3 só. Não foi muito, não. Então você pegou Até pouquinho. Mas o pior de tudo foi a tal da embolia. Da embolia. Essa foi danada. Mas então, foi quando aquela história do Teixeirão e o Cury foram em busca de recursos. Para implantar esse projeto. O projeto. Foi quando entrou, com o prestígio dele, a questão do asfaltamento. Não, então tem que ter o asfaltamento da BR-364, a construção de estradas, né? Samuel. A hidrelétrica de Samuel. Não, acho que a hidrelétrica, mas ela não foi financiada pelo Banco Mundial. Não foi. Não foi. Estradas, saúde e a implantação dos núcleos. Desses núcleos, ficaram 23. Desses 23 núcleos urbanos de apoio rural, hoje 17 são municípios. Aí Nessa ocasião, você estava aonde? Eu continuava na Emater. Já era a Emater. Não, a Emater foi quando veio o Estado. Veio quando veio o Estado. Eu já estava na Aster. Eu estava na Aster. Você estava como chefe da Aster? Chefe da Aster. Eu passei desde 76 a 79. Foi quando o Cury assumiu a Secretaria de Cultura e me levou para ser o adjunto dele. O Caboquim Beradeiro cearense, Beradeiro do Amazonas e do Rio Madeira cearense, já tinha crescido bastante, né? Já era secretário. Secretário de Estado. Da Emater e aí, em seguida, secretário do território de adjunto de agricultura. Fui o último secretário de agricultura do território e o primeiro do Estado. Olha também, só. Né? Olha, veja só. Acredite se quiser, mas nosso tempo já foi. Brincadeira. Tem uma hora que nós estamos conversando e agora que nós chegamos no Polo Noroeste. Então, doutor Luiz Carlos Menezes, eu renovo o convite para o senhor retornar conosco daqui uns dias, passados uns 2 ou 3 podcasts, de volta para nós continuarmos essa prosa. Rondônia. Depois você me faz uma avaliação se eu falei muito. Não, mas essa avaliação, quem está fazendo é o nosso espectador ali. Para a gente ele que está consolidar melhor. Ele que está fazendo. E no futuro, você pode ter certeza, tudo que você está dizendo aqui, vai ter gente da Uni, de outras universidades, historiadores, escritores, buscando o que você está contando aqui. Porque eles não têm. Eu fui o secretário de Estado, depois, né? Acompanhamos o governador Teixeira até 1985. Então, só para ajustar esse finalzinho dessa conversa, você assumiu, era diretor da Aster, era diretoria? Era presidente ou era diretor? Diretor da Aster. Era secretário executivo da Aster. Da Aster. Você assumiu quando? Eu assumi ainda como AK em 1976, como secretário da AK. Aí depois foi que nós começamos a fazer um trabalho, porque essas associações que tinham a nível de Estado foram transformadas em empresa. A ABICAR, que era a Associação Brasileira de Crédito e Assistência Rural, a nível nacional, foi criada a Embratec, que era a Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural. Assim como a Embrapa, foi criada também a Empresa Brasileira, a extensão e a pesquisa tinham que dar para impasse. Porque aqui faz pesquisa, gera a pesquisa e é aí que faz a difusão da pesquisa. Da tecnologia. Da tecnologia. Né? Então foram criadas as empresas. Como Rondônia era território, não podia ser criado empresa. Só com uma lei aprovada pelo Congresso. Então, coisa difícil. Mudou só o nome de fantasia, de Aster para Emater. Mais recentemente é que foi criada a lei. A lei e foi criada
transformando em empresa. É recente, coisa recente. Eu acho que foi na época acho que do Raup, não foi? Do Bianco? Não, do próprio, esse que é senador hoje. Aí. Do Confúcio? Acho que foi por aí, foi logo. Confúcio? Porque foi... Ou do Cassol? Em 74, que eu fui novamente secretário da Emater, em 71 a 74, que houve o processo de eleição, ainda era Emater como associação... Emater, Associação Civil de Crédito e Assistência. Associação Civil de Crédito e Assistência. Ainda era... Né, não era empresa. Eu espero que você aceite o meu convite de retornar. Com certeza. Eu espero que você, que é a razão desse trabalho, esteja gostando dessa prosa, porque essa prosa é a história do Estado que você ama. É a história do Estado onde estão nascendo teus filhos. E nós estamos falando aqui de coisa de 100 anos, 200 anos, do tempo de Cristo, da pedra lascada. Não, gente. Nós estamos falando de coisas de 40 anos atrás, de 50 anos atrás. As pessoas que fizeram essa Rondônia hoje tão forte, tão poderosa, na maioria, estão vivos. Alguns esquecidos pelos cantos, outros ainda em atividade como empresários e outros tantos aposentados, muitos fora do Estado, outros aqui no Estado conosco. Este é um desses gigantes da história de Rondônia que está conosco aqui. E eu estou convidando ele para voltar e ele já aceitou o convite. Então, nos aguarde que vai ter mais. Vai ter mais. Daqui umas 3 ou 4 semanas, nós teremos ele de volta para nos falar do Polo Noroeste para cá. Gente, vocês não têm ideia do quanto este homem fez na construção da história do Estado de Rondônia. Não tem ideia. Obrigado, amigo. Obrigado, mas a gente cumpriu nossa missão. Né? Você está cumprindo ainda que eu continuo em atividade. Né? Continue em atividade. Olha só. Graças a Deus. E que coisa boa é a gente poder trabalhar, não é? É muito bom. Muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima. Não esqueça que nosso podcast está no site noticiastudoaqui.com. Um grande abraço. Fiquem com Deus.